Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, vamos à visão geral da prova da Polícia Civil de Pernambuco no cargo aqui de investigador. Então vamos passo a passo. Então é importante primeiro que tenhamos em mente, antes de eu começar, que eu vou partir de uma premissa que você já tenha lido o texto. Outro detalhe importante. Também vou partir de uma premissa que você agora não queira uma aula, e sim uma visão geral da prova, tá bom? Então não é a aula, e sim uma visão geral da prova, com a intenção mais de definir o gabarito do que da aula. A aula, ela vai acontecer com certeza no futuro, ok? Então vamos lá. Primeira questão, acompanhe. A partir das ideias veiculadas no texto, é correto inferir e concluir que letra A. As oportunidades para o cometimento de ilícitos variam de acordo com o país. Não, não é com o país e sua população, é de acordo com as modalidades criminais. Isso está explícito no texto. Então vamos à letra B. Um estudo que analisou dados criminais de cidades no Brasil para compreender o impacto da pandemia e das medidas de isolamento social nas dinâmicas criminais constatou redução de 37% nos crimes patrimoniais, não, nos crimes globalmente dizendo, nos crimes como um todo. Isso, mais uma vez, está escrito de forma literal no texto. Letra C. A partir de 2022, algumas modalidades criminais passaram a indicar uma curva de desaceleração, como é o caso de roubos e furtos de celular e de veículos, negativo. De acordo com o texto, é o contrário, é uma contradição, houve um aumento. Vamos para a letra D. Os crimes patrimoniais diminuíram no Brasil, por isso eles não requerem mais tanta preocupação das autoridades policiais do país. É uma informação que não está presente no texto, não dá para eu chegar a ela pelo que eu li. Então, com certeza absoluta, tem de ser a letra E. Os crimes que envolvem roubo e invasão de residência diminuíram durante a pandemia por uma questão óbvia, pois as famílias passavam mais tempo dentro de suas casas, o que dificultava o acesso dos criminosos a estas. Entenda que a questão aqui 21, mesmo se você não tivesse lido o texto, por eliminação, tenho certeza, com o conhecimento de mundo que você tem, que você marcaria a letra E. Vamos lá, questão 22. Acompanhe. Na 22, pão, pão, queijo, queijo, introduz o porém. No terceiro período do primeiro parágrafo, a conjunção porém introduz de, ideia de, adversidade, oposição. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto, não há choro nem vela, não tem como ser diferente a não ser a letra E desta provinha aqui, tá bom? 23, vamos para ela. No que se refere a aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta, a letra A. Ele está colocando um acento grave, indicador de crase, ante uma forma verbal, nem pensar o cara de pau. Letra B. No terceiro período do segundo parágrafo, a flexão da forma verbal dependem, na terceira pessoa do plural, justifica-se pela concordância do verbo com o sujeito composto, roubos e furtos. É voltar ao texto e ver exatamente o sujeito composto que fez o verbo depender está no plural. É uma mera volta ao texto. Pode marcar a letra B. Letra C. As palavras possíveis, paroxítona terminada em ditongo e panorâmica proparoxítona, não pertencem à mesma regra. Então, a letra C, nem pensar. Na letra D, ele diz o quê? Que as formas verbais variam e passaram estão no mesmo tempo verbal. Não, variam é presente, passaram é passado. E na letra E, a supressão da vírgula empregada após a forma verbal envolve, não prejudicaria, prejudicaria porque ela está em conexão com uma outra vírgula, fazendo ali uma chamada intercalação. Então, ratificando questão 23, só pode ser realmente a letra B. Na 24, Melzinho, na Pepeta também, quem se preparou com o Xandão, se errar esse tipo de questão, eu vou fazer, eu vou lhe dar um recadinho, tente dar mais, claro, mas não é bom não. Vamos lá, 24. No entanto, mas contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto, conectivo, adversativo substituível por todavia pode marcar a letra A. Sem perder tempo, vamos para 25. Vamos lá. No texto, o vocábulo exclusivamente mente é um sufixo formador de advérbios. E sintaticamente, o tal do advérbio vai ser um adjunto adverbial. Tal qual, letra C, o mais. O mais panorâmica, no contexto, vai estar modificando um papel adjetivo, que é do termo panorâmica, e o mais. Modificando adjetivo tal qual é exclusivamente, morfologicamente, vai ser um advérbio.
E sintaticamente, adjunto adverbial, como é exclusivamente no contexto em que está. Por isso, não há como ser diferente. Questão 25 só pode ser a letra C. Vamos para 26. Aqui está a passagem e a gente vai ver cada uma delas. Assinar a opção correta em relação a aspectos linguísticos do seguinte período, do primeiro parágrafo do texto tal. Beleza, na letra A. Estariam mantidas a correção gramatical do texto e sua coerência, caso o vocábulo aquela fosse suprimido do período. Sim, tirou aquela aqui, a adjetiva continua presente, não gerando qualquer tipo de erro gramatical, nem falta de lógica, falta de coerência textual. Pode marcar a letra A. Na letra B, o problema é que se você mudar a posição de sob diferentes tipos jurídicos possíveis, ele vai ter um outro referente. Ele vai estar se referindo ao manter, ao verbo manter, e não mais o contexto em que está, que tem tudo a ver com a primeira parte do texto, né? Que tem tudo a ver com aqui, ó, veja só, aquela violência, a violência letal, vou ler para você, aquela que envolve sob diferentes tipos jurídicos, possíveis situações em que uma pessoa mata a outra, manteve, aí repare, se eu tirar sob diferentes tipos jurídicos possíveis e colocar depois do verbo manter, e é o que a letra B está querendo, ó, para imediatamente depois da forma que manteve. Não prejudicaria nem a correção gramatical, não, mas o sentido original, sim. Por quê? Porque eu passo a ter outro referente no texto. Vou repetir, seria o verbo manter. Quando eu mudo um termo, isso a gente trabalha demais com características circunstanciais, com locuções adverbiais, por exemplo, um advérbio, pegou esse termo e modificou no contexto, ele joga a sua carga semântica para outro termo que, em princípio, vai estar ao lado dele. Mudou o referente, muda o sentido. Por isso, letra B, nem pensar. Na letra C, ele diz que estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias no período, caso substituísse em que, por onde, nem pensar, porque o referente não traz ideia de lugar. Poderia ser nas quais. Na letra D, a flexão verbal manteve na primeira, melhor, na terceira pessoa do singular, justifica-se pela concordância do verbo com o termo tendência? Não, é com violência letal. Então pode parar. Letra D, nem pensar. Letra E, a forma verbal indiquem, empregada no modo subjuntivo, sim, denota que os números de 2022 são duvidosos. Não, no texto indica fato, certeza, e não dúvida e possibilidade. É contextual. Por isso, ratificando, esta foi a questão 26, só pode ser, mais uma vez, só vou confirmar aqui, essa foi a 26, só pode ser a letra A. 27, sucesso também. A oração mesmo que, quantas vezes, embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, posto que, conquanto e por aí vai, são conectivos de concessão. Se é concessão, 27 tem de marcar daquele jeito, sem perder tempo. Aqui, ó, vamos lá, joguei para cá, isso. Então tem de ser a letra C. 28, também michuruca. A palavra panorâmica, dentro do contexto, não há outra possibilidade, é de forma panorâmica, de forma ampla, vendo aquela visão. Então, 28, por esta prova aqui, cuidado, hein? Cuidado que pode ser que as opções da sua prova estejam diferentes. Existem tipos de prova. É só você buscar a palavrinha, tá? E não a letra. Então, aqui a palavrinha é ampla. Vamos para 29. Segundo o Manuel, o Manual de Redação da Presidência da República, o atributo segundo o qual a redação oficial deve ser elaborada sempre em nome do servidor público, melhor, do serviço público, e sempre atendimento ao interesse geral dos cidadãos é dominado de impessoalidade. A letra C, aqui a letra de lei, não há perdão, não há como errar. Então, aqui a gente sempre diz sobre redação oficial. São as questões que vêm para ajudar e não prejudicar, porque pão, eu já estou dizendo demais, hein, que eu tinha esquecido do meu jargão. É pão, queijo, é leu e marcou. Aqui não tem abstração, não tem raciocínio, não tem nada disso não. Na número 30, na 30, vamos lá. Em relação ao uso do correio eletrônico, mais conhecido como e-mail, no âmbito da correspondência oficial, assinar a opção correta com base no manual de redação. Na letra A, devido ao seu formato eletrônico, o e-mail
Repare, não é considerado documento oficial, é considerado sim. Então, pode parar, letra A, nem pensar. Letra B, os e-mails podem ser enviados de qualquer endereço. Opa, sem extensão definida, desde que o servidor público responsável por sua emissão se identifique com o seu nome e cargo. Não, tem que colocar assim, tem que colocar .gov. Isso está na lei. Letra C pode marcar, apesar de não se definir padronização da mensagem comunicada por e-mail, a recomendação quanto ao tipo de fonte a ser empregado, bem como ao seu tamanho. Opa, é a boa, marquei. Na letra D, a utilização de e-mail para a comunicação tornou-se prática frequente, mas deve se restringir ao âmbito privado, privado e público. E na letra E, o destinatário deverá reconhecer como válido somente o e-mail que apresentar certificado digital. Entenda, não é questão de validade. Certificação saiu é para ter valor documental. Válido até pode ser, só não vai ter o valor documental. Para ter valor documental, tem de haver a certificação. Então, das opções presentes, só pode ser a letra C. Partamos para 31, acompanhe. A 31 é letra de lei. A 31, leu, marcou acerca do padrão ofício. Julgue os itens a seguir de acordo com o manual de redação da Presidência da República. O cabeçalho é utilizado apenas na primeira página. Sim. Centralizado na área determinada pela formatação certa. Número 2. Nos casos em que não seja usado para encaminhamento de documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Perfeito. E número 3. Os dados do órgão emissor, tais como endereço, telefone, endereço de correspondência eletrônica e sítio eletrônico oficial da instituição, podem ser informados no rodapé de documentos centralizados. Perfeito. E centralizados. Certos? Os 3 estão, por isso, você obrigatoriamente tem que colocar a letra E. E para finalizar, 32. Em relação à formalidade, a padronização das correspondências oficiais, assinar a opção correta. Letra A. Vamos lá. A padronização diz respeito à civilidade. Veja só. A civilidade do próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação. Não, diz respeito à formalidade. Letra B. Não existe propriamente um padrão oficial de linguagem, portanto, o uso da norma padrão nos atos, nas comunicações, não é obrigatório. É obrigatório sim. Letra C pode marcar a formalidade de tratamento, vincula-se não só ao atendimento de regras formais, mas também à necessária uniformidade das comunicações. Marcou a letra C. Letra D. O uso do padrão culto significa empregar a língua de modo rebuscado? Não. Você pode ser bem direto, curto e não ser rebuscado e usar o tal do padrão. E na letra E, a língua culta se opõe à pobreza de expressão? Não. Veja que não se opõe a absolutamente nada. Então, letra E, invenção da banca, também não pode ser. Voltei a você mais uma vez. Essas são as impressões da prova. De acordo com o gabarito, se for o caso, né, chamado preliminar da banca e depois o definitivo, eu vou me posicionar se alguma diferença houver. Acredito que não. Mas se houver, nós vamos nos posicionar. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.